Glórias ao Senhor. Meus amados irmãos, hoje é nosso culto de missões e também de ensino da palavra do Senhor. Nosso coral cantou um hino, amor, amor, amor. A nossa parte é até fácil, só fala amor, amor, amor. Né? E hoje, muito se fala de amor, mas pouco se pratica. Eu ouvi uma frase de um pastor, e eu vou passar para os irmãos aqui. E o que ele falou é uma coisa fortíssima, que se nós não fizermos isso, nada adiantou. A frase é o seguinte: o propósito do cristianismo não é apenas amar Jesus, mas amar Judas. Mais forte. O propósito do cristianismo não é apenas amar Jesus, mas amar Judas. Amar Jesus é fácil. Agora, amar Judas. Mas o propósito do cristianismo é esse. É você amar o seu inimigo. Você amar aquele que fala mal de você. Você amar aquele que quer o seu mal. E Jesus foi traído por Judas, mesmo assim, na ceia, deu o bocado molhado para ele. Ou seja, dizendo que ele era o mais importante ali. E na hora que foi preso, Judas vem, beija, Jesus chama ele de amigo. Jesus não estava sendo sarcástico ali. Jesus estava sendo verdadeiro. Só que, presta atenção, o mau caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. O mau caráter do outro não pode mudar o seu. Quando o outro lhe faz alguma coisa que não está certo, se você revida, você se torna igual a ele. Glória. Mas nós temos que ser diferentes. Ele faz, você não. E ele mente, você não mente. Eu tinha um vizinho, todo dia de manhã punha o lixo na minha porta, tendo uma lixeira do lado. Pois eu ia lá e punha na lixeira. No outro dia o lixo dele está na minha porta. Ia lá, punha na lixeira. No outro dia o lixo está na minha porta, punha na lixeira. O que ele queria? Ele queria o quê? Que eu pegasse e colocasse na porta dele. Se eu colocasse na porta dele, eu seria igual a ele. Glória. Colocava na lixeira. Isso foi uns tempos. Daqui a pouco, cadê? Não tinha mais lixo lá. Porque ele queria confusão. Não achou, deve ter posto na porta de outro. Porque na minha ele não arrumou nada. E com você tem que ser a mesma coisa. Glória. Porque, irmãos, nós, crentes, precisamos ser diferentes. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo pode fazer o que a gente não. Você tem o Espírito Santo, você é diferente. Você não pode agir igual. Por quê? Porque você foi criado para a glória do Senhor. E é isso que nós vamos ver aqui. Se puder colocar para mim lá, Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Eu vou ser rápido, porque nós ainda temos ofertas missionárias, e nós vamos ser rápido aqui. Vamos ler junto? 1, 2, 3. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para... Sim, eu o fiz. Agora mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. A todos os que são chamados pelo meu nome, ou seja, você, eu, nós, o que ele diz? Eu os criei para a minha glória. Irmão, tudo é para a glória dele. Você tem que viver para a glória dele. Tudo que você fizer é para a glória dele. Canta é para a glória dele. Prega é para a glória dele. Limpa a igreja é para a glória dele. Tudo que você fizer é para a glória dele.
Outro dia eu falei aqui que tem muita gente na igreja que quer puxar o tapete do outro. E eu disse que eu não era Aladim, não tenho tapete. Eu creio que ninguém aqui é Aladim, ninguém vai puxar o tapete de você, que você não é Aladim. Você está firmado na rocha, você foi feito para a glória de Deus. E tem que viver para a glória dEle. O objetivo nosso nessa vida é viver para a glória do Senhor. É você agir de maneira que o nome dele seja glorificado através das suas ações, através da maneira de viver. Deus vai ser glorificado pela tua vida, que você foi feito para a glória dele. Glória. Nós precisamos mostrar a glória de Deus através da nossa vida, das nossas ações, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. E eu vejo coisas hoje que a gente fica... Eu não sou saudosista não, mas coisas que eu nunca pensei de ver na igreja, eu estou vendo hoje. Não é? Irmão, esse tal de Facebook é uma bênção, mas tem gente que não sabe usar. E eu falo isso, sabe, irmão, você é pastor, você é presbítero, você tem cargo na igreja, você não pode se expor, você não pode fazer certas coisas. Não é que não pode, não deve, porque você pode fazer o que você quiser, mas não deve. Não pode se expor. Tem gente que faz festa do filho e põe lá bolo do Palmeiras, Palmeiras atrás, Palmeiras na frente, camisa do Palmeiras, cara, beijo. É pastor, meu irmão, não tem que ter Palmeiras na tua vida, tem que ter Cristo. Ah, pastor, o senhor é contra fazer bolo? Não sou contra, mas não se exponha, não põe no Facebook, porque depois contra você, tu vai vir pregar aqui, o cara, esse é palmeirense, olha como é que fica? Não, esse aí é cristão, esse é pastor, isso é homem de Deus. Glória. Tira a foto com camisa de time, irmão, vá se converter. Você é crente. Mas é errado, irmão, não é errado. Você, por mim, você pode ver se você quiser, mas não se exponha, não põe no Facebook, porque depõe. Depois, como é que fica a situação? Pensa bem, o sujeito pregando aqui é corintiano, é São Paulino, é São... para com isso, irmão. Nós temos que viver para a glória dele. Tudo que você fizer é para a glória dele. Nós temos que mostrar a glória dele através da nossa vida, em tudo. Tem gente que na igreja é benção, saiu daqui só Jesus na causa. Eu já vi gente aqui, ceia, pulando, virando cambalhota, língua estranha para tudo que é lado, sai daqui, chega na cantina, briga com a irmã porque a coxinha está fria. Fria está você que estava fingindo aqui. Brigando por causa de coxinha, irmão. Tem gente que briga por causa de lugar no banco. Esse cantinho aí é meu. Ah, mas sentou aí, vou embora. Para com isso, irmão. Aqui tinha um irmão aqui que sentava ali. Um dia ele chegou, tinha gente ali, ele foi embora, não ficou no culto. Ah, sentaram no meu lugar. Então é fácil. No próximo culto, pega o banco, leva para casa e depois você volta a sentar dele. Ou seja, não está vivendo para a glória de Deus. E tudo que você fizer tem que ser para a glória do Senhor. Diga para o irmão do lado assim: viva para a glória dele. Glórias ao Senhor. Irmãos, existem muitas formas da gente dar glória a Deus. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que pensa que adorar é chegar aqui no culto, levantar a mão. Isso é adoração? Faz parte, mas não é isso. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai dar glória aí. A primeira vez que a Bíblia fala sobre adoração, Abraão pega Isaac e vai para o monte. Chega lá embaixo, ele fala: vocês ficam aqui esperando, eu vou com o menino lá, vamos adorar e vamos voltar. Pergunto, ele foi lá em cima cantar? Levantar a mão? Ele foi fazer o que lá? Sacrificar.
Adoração verdadeira é o sacrifício. Quando você, em casa, começa a se arrumar, tomar banho para vir para cá, você já está adorando. Glória! Por quê? Porque tem gente que adora, levanta a mão, mas o outro fica aí quietinho, não levanta a mão, mas ele, às vezes, está adorando mais do que você que rodou aqui, que fez um monte de coisa. Ele está ali no lugar dele, sacrificou, desde que saiu de lá, chovendo, pois ele vem, pega a onda, tudo isso aí já é adoração. Glória! Existem muitas formas da gente dar glória a Deus. Eu vou falar pelo menos umas 5 aqui só. A primeira, irmãos, coloca para mim, por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6, 13. Vamos lá? 1, 2, 3. Nem tampouco os vossos membros ao pecado por instrumento de, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A primeira maneira de você viver para a glória de Deus é, diga, adorando com a nossa vida. Não é ficar aqui. Não adianta nada, porque tem gente que aqui é assim. No serviço, tem gente que fala, meu Deus, esse cabo é crente. Não é? No ônibus, na lotação, onde ele for. Um dia eu fui na lotérica ali pagar uma conta, e estava um irmão na fila. Ele com o joguinho dele lá. Aí entrou outro irmão, falei, pai do senhor, irmão. Aí ele ouviu a minha voz. Quando ele ouviu a minha voz, ele amassou o negócio, pôs no bolso. Aí começou a fazer assim. Ô pastor, pai do senhor, ia pagar uma conta, esqueci em casa. Era melhor ter jogado, porque a mentira é pior do que o que ele fez. Que ele não ia pagar a conta, ele ia jogar mesmo de verdade. A mentira foi pior. Outro dia eu falei aqui sobre Ananias e Safira, né? Se eles não tivessem dado nada, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Agora, deram e morreram. Parece até um negócio estranho, não é? Como é que o sujeito dá um negócio e morre por causa daquilo aí? Porque mentiu. Agora, quer ver outra coisa? Balaão é chamado de quê? Falso profeta. Certo, irmãos? Vocês que é falso profeta. Me mostra na Bíblia uma profecia de Balaão que não se cumpriu. E como ele é falso profeta, se tudo que ele falou se cumpriu? Mas por que ele é falso profeta? Porque fazia para interesse próprio. Não adianta pregar aqui se o seu interesse não é adorar o Senhor. Não adianta cantar aqui se o interesse não é esse. Se o propósito é outro, se a motivação é outra, tu é um falso pregador, falso cantor, tu é falso tudo. Balaão, todas as profecias dele se cumpriram, mas foi chamada de falso profeta porque fazia para proveito próprio. E tem gente que na igreja é a mesma coisa. Irmão, em nome de Jesus, viva para a glória do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Glória. Um dia, Pedro e os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Olha, Pedro querendo dar uma de que era bonzinho, que perdoava bastante. Jesus, não. Até 70 vezes 7. Pergunto, por que Jesus falou 70 vezes 7? Por que não falou 60 vezes 6, 50 vezes 5, 40 vezes 4, 20 vezes... Por que 70 vezes 7? Porque em Gênesis capítulo 4, Lameque lançou uma maldição. Ele matou, um jovem matou outro, e ele falou assim, olha,
Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Lançou uma maldição. Aí Jesus, 2000 anos depois, você vai ser perdoado. Você tem que perdoar 70 vezes. Essa maldição caiu. Qualquer maldição lançada contra a tua vida está derrubada em nome de Jesus. Glória! Não importa se foi 50 anos atrás, não interessa, está quebrada. Jesus disse isso por quê? Porque ele tinha lançado essa maldição lá. Ele vem e quebra isso aí e manda perdoar 70 vezes 7. Glória! Tem uma outra passagem que eu gosto muito. Sempre Pedrão, né? Pedro é uma bênção. Jesus está sendo preso. Pedro está no meio lá. De repente arranca a espada e corta a orelha do cidadão lá. Muita gente diz que ele era centurião, soldado. Não era nem centurião, nem soldado. A Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote. Diga, servo do sumo sacerdote. O que significa isso? O sonho dele era ser sacerdote. Então ele era servo do sumo sacerdote até que o sacerdote morresse, aí ele assume. Para ser servo do sumo sacerdote, ele tinha que saber a Torá de cor. Tinha que saber de cor para ser servo. E ele está ali. De repente, o irmão Pedro, crente, arranca a espada, sarap, e a Bíblia faz questão de frisar: orelha direita. Por quê? Qual a diferença de direita para esquerda? Tanto faz, com orelha direita ou esquerda não faz sentido. Não faz para mim e para você. Mas para aquele jovem fazia. Todo sentido. Por que isso? Aí você vai lá para Gênesis de novo. Quando Arão foi ser ungido, o sacerdote, mataram um bichinho, pegaram o sangue e passava na ponta da orelha direita. Ele não tinha mais. O crente Pedro jogou o sonho do sujeito no chão. Crente que andava com Jesus. Glória. Tem crente aqui que matou o teu sonho. Irmão, irmã, que matou o sonho de alguém. Só que é o seguinte: Jesus vai lá, pega a orelha do cidadão, bota no mesmo lugar e fala para ele: teu sonho continua, meu filho. Pedro tira, mas eu ponho. Glória! Receba teu sonho de volta. Jesus está devolvendo teu sonho nessa noite aqui. Receba de volta o teu sonho, irmão. Em nome de Jesus. Glória! Diga, adorando com a nossa vida. Segunda coisa aqui. Romanos 15, 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu, para a glória de Deus. Diga, amando uns aos outros. Mais uma vez, o amor aí, o amor. Eu lembrei de uma história aqui. Um culto como esse, um pastor jovem como o Atos, era o pastor da igreja. E ele deu culto. Teve o culto, na hora da mensagem, deu para um já de idade, assim como eu, não vou apontar outro aqui, assim como eu. E esse pastor de idade pregou, tá? No final, ele contou uma história. Ele disse assim: existem momentos que você tem que tomar decisão. Um pai saiu com o seu filho e com um amigo do seu filho e foram pescar. O pai crente, o filho crente. O amigo não. Foram pescar no mar. De repente deu um vendaval lá. O barquinho bateu numa pedra. O pai caiu em cima da pedra. O filho e o amigo caíram na água. E ele só com um remo na mão. Estava morrendo o filho e o amigo. Estende o remo para quem? Decisão.
Na hora, não tem, eu vou orar, vou pensar. É urgente, está se afogando. Ele estendeu o remo para o amigo e tirou o menino. E o filho dele pereceu. Talvez se fosse você, tirava seu filho, o amigo, que vá para o brejo. Não? Eu vou tirar meu filho. Pois ele tirou o amigo. Aí terminou o culto, ele sentou. Uma moça subiu, pastor, aquela história que o senhor contou aí, é verdade? Ele falou, não só é verdade, como o pai da história era eu, e o amigo do meu filho é o teu pastor hoje aqui. Glória! Amando uns aos outros. Meu filho, tu é salvo, tu está com Cristo. Vai para os braços. Agora o teu amigo não é. Se ele for, ele está perdido. Salvou ele, virou pastor, morreu salvo. Decisão. Amar uns aos outros. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, por gentileza. Vamos lá? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga, crescendo a imagem de Cristo. Tem um hino antigo, Feliciano Amaral. Pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo tem que olhar para você e tem que ver Jesus. Quando fala refletindo como espelho, irmãos, quando você olha para o espelho, o que você vê? Quando você olha para o espelho, você vê quem? Você. O espelho está aqui, você tem que olhar aqui, tem que se ver aqui. Se você não se vê aqui, alguma coisa está errada. Esse é o espelho do cristão. Você tem que parecer com Jesus. Você tem que crescer em imagem de Cristo. Todo mundo tem que olhar para você e falar, esse é um verdadeiro cristão. Essa irmã é crente. Glória! Assim como a mulher via Eliseu, eu vejo que esse que passa por aqui é um santo homem de Deus. Hoje tem muito crente que o irmão até se desvia. Tomara que não passe nem aqui. Não está vivendo para a glória de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida. Vamos crescer transmitindo a imagem de Cristo para aqueles que vivem conosco. Onde quer que você passar, que olhe para você e fale, aí vai uma santa mulher de Deus, aí vai um homem de Deus, glória. Tem um filme chamado Corajosos, não sei se alguém aqui já viu. Corajosos. Esse filme conta a história de 5 homens que ele quer trazer a ausência do pai, o que causa na família. E esses pais aí fazem um pacto. Vão diante do pastor, fazem um pacto, todos eles assinam e tal. Um deles, um dia, está na fábrica, trabalhando, o dono da empresa chama ele. Ele vai lá, aí o dono fala, bom dia, seu fulano, Martínez é o nome dele lá. É o seguinte, o senhor já trabalha aqui há algum tempo, surgiu uma vaga de supervisor num outro lugar aí, e eu queria que o senhor fizesse um teste amanhã, trabalhar um turno lá. Que benção! Só que é o seguinte, vão chegar 17 caixas, e eu quero que você lance só 16. Uma você manda para outro lugar. Aí ele olhou, aí, fala o seguinte, não me fala nada agora, vai embora, amanhã 10 horas você volta aqui e me fala. Foi-se embora. No outro dia, 10 horas,
Entrou. Bom dia, senhor Martins. Tudo bem? Tudo bem. O senhor está no nosso time, né? Estou. E aí, tá certo? Infelizmente, eu não posso fazer. Eu não posso receber 16 e falar que recebi 17. Mas por quê? O senhor pode perder o emprego. Sinto muito, mas para ficar no emprego ter que fazer isso, eu não posso. Mas por quê? Porque eu estaria desonrando o meu Deus e a minha família. Aí ele baixa a cabeça, o dono da empresa se levanta, estende a mão para ele, fala: seu Martins, parabéns, o senhor está contratado na nova vaga. Já tinha passado 6 aqui e eu já estava sem esperança que ninguém, o senhor foi o único que não aceitou fazer a coisa errada. Vivendo para a glória dele. Glória! Tem gente na igreja que eu não vou nem falar nada. Pensa bem, irmão, pensa bem. Engana, faz uma coisa que não é. Diga, crescendo a imagem dele. A imagem de Cristo tem que aparecer em você cada vez mais. Quando foi feito o templo, pegaram todo o cobre que tinha lá em Israel, chamaram 2 artesãos, um chamado Irão, o outro, eu esqueci o nome aqui, lançaram aquele cobre dentro de uma vala e começou a soprar lá fogo, e aqueles cobres começaram a se derreter e todos eles formaram uma peça só de cobre. Levantaram as 2 e colocaram na frente do templo, na porta. 2 coisas lindas. Os viajantes que passavam por ali, dormiam ali, para de manhã ver o sol bater naquelas colunas e aquela coisa brilhar. Glória. Ou seja, nós não temos luz, mas a luz dele tem que bater em você e em mim e tem que refletir. Por isso, refletindo como espelho a glória do Senhor. Agora, olhe para cá. Tem gente que fala assim: as irmãs são a coluna da igreja. A irmã fulana é a coluna da igreja é Cristo. Irmã não é coluna de igreja, é coisa nenhuma. A coluna da igreja é o Senhor. E vou dizer por quê. Essas 2 colunas que estavam lá, quando se olhava de longe, se percebia que ela não tocava no pórtico. Ou seja, ela não estava sustentando nada. Só estava ali para ornamento. Eu não sustento a igreja. Irmã nenhuma sustenta. O que sustenta é o Senhor, é a glória dele. As colunas eram só para ornamentação. Deus te chamou para ornamentar a igreja com o seu cântico, com a sua voz, com a sua pregação. Você é ornamentação. Glória, mas quem sustenta a igreja é Ele. Glórias ao Senhor. Diga, adorando com nossa vida, amando uns aos outros, crescendo a imagem de Cristo. Agora põe para mim aí, meu filho. 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Glórias ao Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Por gentileza, coloque na tela. Vamos lá, 1, 2, 3. Cada um administre. Vamos ler direito, vamos lá. 1, 2, 3. Cada um aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 11. Uma das palavras de Deus: se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Diga, servindo os outros com os nossos dons. Deus lhe deu um dom
a Deus, para você servir os outros, para você servir a igreja. O dom não é para você, não é para você se envaidecer, é para servir os outros. Por isso que Deus distribui dom à igreja conforme a multiforme sabedoria dele, não é uniforme, cada um serve para uma coisa. Um ora, outro jejua, outro consagra, outro canta, outro prega, é multiforme sabedoria de Deus. Mas os dons não é para a gente se envaidecer, é para a gente servir os outros. Glória! Mas tem gente que quer só para ele, irmão, você vai morrer. E aí? O que você sabe? Serviu para quê? Não, passe para os outros. Eu estava falando para o menino aqui agora. Glória, ele ficou feliz. Tem muita gente que vê um menino vem trazer água aqui, puxa saco. Puxa saco. Eu falei para ele, olha, isso aqui que você faz aqui é uma bênção na tua vida. E eu mostrei para ele na Bíblia. Eliseu, que o pastor pregou ontem aqui, que fez o machado flutuar, Eliseu fez milagre, Eliseu bateu a capa e o rio se abriu. Eliseu, profeta, fazia tudo isso. Mas na Bíblia ele é lembrado, glória, como... Tem algum profeta aí? Tem. Quem é? Eliseu, o homem que servia água para Elias. Não é lembrar dele? Eliseu, o homem que fez milagre, não. O homem que servia água para Elias. Glória. Então sirva com alegria, meu filho. Faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer na igreja, faça para a glória de Deus. Use o seu dom para abençoar os outros. Deus te deu o dom, abençoe os outros. Nós servimos os outros com os nossos dons. Glória. Para terminar aqui. 2 Coríntios 4,15. 2 Coríntios 4,15. Vamos ler lá, 1, 2, 3. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, a glória e a graça que está em nós temos que passar para os outros, falar aos outros. E nós estamos aqui, no ID aqui, né? Falar aos outros. Não adianta você ter e não falar nada. Você tem que falar aos outros. Você tem que levar isso para quem precisa. Nós temos lá no nosso setor lá, tem um sábado por mês que a gente leva comida, né, para essas pessoas que ficam debaixo de marquise. Imagina, tem irmão que não sei para que faz levar comida para esses vagabundos. Aí lá tem gente ali, filho de crente, desviado, presbítero, porque se entristeceu com alguém e saiu, e está lá jogado. E tem gente que acha ruim que a gente leva isso lá. Uma outra coisa que está muito em moda hoje, pelo amor de Deus, irmão, muda, essa igreja não tem amor. A igreja não tem amor mesmo, quem tem que ter amor é você. Quem tem que ter amor sou eu, somos nós. Porque você é a igreja. Quando você fala isso para outro, você já está demonstrando que você não tem, porque você está falando mal da tua mãe. Receba. Como é que tu fala, a minha mãe não tem amor? Se você está falando mal da igreja, tu está falando mal de você mesmo, irmão. Pare com isso. Pratique o amor. Em vez de falar que não tem, faça você. O irmão ficou doente lá, ninguém foi visitar, vá você visitar ele. O irmão passando, ninguém levou nada, leva você. Se você levar, você já está usando o seu dom para servir os outros. Glória. Você dá glória a Deus. Primeiro diga, adorando. Amando os outros. Discipulando, servindo e falando dele para os outros, ou seja, fazendo missões. Aí você está
dando glória ao Senhor. Você está vivendo para a glória dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se puder chegar perto de um irmão, de uma irmã. Glória. Irmãos e irmãs, vivamos para a glória do Senhor. Tudo que você fizer, faça para a glória dele. Cante para ele, pregue para ele. Tudo que você fizer, faça para ele. Reflita a imagem dele para todos aqueles que convivem com você. Glórias ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, pregamos a tua palavra, Senhor. Aleluia, glória. Que nós possamos refletir a tua glória onde quer que formos, Senhor. Derramando sobre nós a tua unção, tua graça, a tua glória. Ó Deus, manifesta sobre nós a tua glória, Senhor. Que cada um possa ter sido tocado pelo teu Espírito nessa noite. Que possamos viver para ti. Viver para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Revitaliza nossas forças, Senhor. Que possamos viver de glória em glória até aquele dia que se aproxima da tua volta gloriosa. E aí veremos a tua glória, Senhor. Mas o mundo tem que ver a tua glória em nossa vida. Abençoa cada irmão aqui presente nessa noite, cada irmã. Derrama sobre eles a tua glória. Nós vamos crescendo de glória em glória até alcançarmos, Senhor, aleluia, a estatura de cidadão perfeito diante de ti. Derrama a tua glória em nosso meio, Senhor. Deus, suplicamos isso e agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Abraça, irmão, e diga: viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Viva para a glória dele. Viva para a glória dele. Viva para a glória de Deus.